Nova Almeida atualizada, Gálatas, capítulo 5, versículo 12. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Mas a fé que atua pelo amor. Vocês vinham correndo bem. Não foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar, mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Mas, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido. Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz? Quem dera até que multiplicassem aqueles que estão perturbando vocês. Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de pronunciar a Tua palavra do amor para as pessoas. Muito obrigado, ilumina nossas mentes para que possamos, ó Deus, transmitir a Tua palavra, que haja compreensão por parte de todos. Eu oro a Ti, Senhor, por esse texto tão gratificante, em nome de Jesus. Amém. Sente, meus irmãos, meus amados, nós vamos trabalhar os versos 1, 2 e 4. E como eu disse, amados, nós estamos já chegando ao crepúsculo das 13 cartas de Paulo. E hoje, amados, vamos para esse capítulo 5, restando ainda o capítulo 6 e alguns versículos do capítulo 5. Meus irmãos, prestem bem atenção, meus irmãos, né? Irmãos, certo artista, ele idealizou pintar um quadro decadente, de uma igreja em decadência. E ele então, com o pincel, ele começou a fazer a gravura. Ao contrário do que alguém esperasse que uma igreja decadente fosse uma igreja em ruínas. Ele pintou uma igreja, templo muito majestoso. E em algumas partes, irmãos, ele pintou, amados, um gasofilaço para que as pessoas contribuíssem com missões. Mas
as teias de aranha havia tomado e havia mudado a gravura. Irmãos, eu queria dizer para vocês, irmãos, que esse artista, ele mostra que uma igreja decadente, não é porque ela seja uma igreja suntuosa, mas é porque ela não tem compromisso com missões. Não existe compromisso com missões. E eu quero iniciar essa pregação de hoje para vocês, meus irmãos, com o tema do verso 1, Cristo nos libertou. Vou tentar resumir meu tempo, eu gosto muito de falar. Mas o verso 1 que tem o tema, o primeiro ponto, Cristo nos libertou. Irmãos, felizes são os crentes que são os detentores das promessas de Deus. Todo crente ele tem uma promessa de um dia reinar com Cristo Jesus na glória eterna. Porque todos estes foram resgatados pelo Evangelho, pela palavra de Deus, irmãos, né? Ele, embora seja uma figura natural, humana, que ainda milita sobre ele a carne e o espírito, mas quem deve dominar a vida do cristão é o Espírito Santo de Deus. Meus amados, vamos ver isso aqui. Irmãos, a questão aqui para os Gálatas é que os Gálatas estavam todos focalizados no desviamento da mensagem da salvação, que era as boas novas da salvação. Jesus Cristo, o Redentor. E os judaizantes e os gentios estavam a esse contraponto. Paulo deixou a Galácia e depois de algum tempo recebeu as notícias de que na Galácia os judaizantes, aqueles homens judeus, procuraram os crentes que eram judeus e que creem em Cristo, para Salvador. E os gentios que adoravam o paganismo de um modo geral, creram em Cristo Jesus. Então os judaizantes foi lá e tentou convencer os crentes que creram, abandonaram a lei, as tradições, e os gentios que abandonaram o paganismo, seus deuses, e eles procuraram eles, de toda forma eles tentaram dissuadi-los a dizer que a salvação é em Cristo, mas para ser completa tinha que obedecer às leis, às tradições, às festas. E os gentios que creram, disseram: vocês, né, que creram, deixaram o paganismo, agora vocês vão ter que saber o que é ser judeu, ser filho de Deus pela lei. No verso de número 2, irmãos, Cristo não terá valor algum. Infelizmente, os gentios e os judeus que começaram a dar ouvidos aos judaizantes para não só crer em Cristo, mas também para ser salvo tem que adotar as leis, as tradições, né? Então Paulo aqui, ele diz claramente, meus irmãos, né, que se eles fizerem isso, eles estão simplesmente deixando de serem salvos, porque não se pode servir a dois senhores, e a vontade não é a do homem, a vontade é a do Senhor Jesus. É o Salvador. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos.
Então, os judeus e gentios estavam todos eles errados, amados. O verso número 4 diz, de forma, diz, caíram da graça. Quer dizer, os que foram na conversa dos judaizantes, irmão Alzira, que era judeu, que crê em Jesus, salvo, agora sai de Jesus, acabou. Aí chega os judaizantes e dizem, não é assim não. Você tem que continuar crendo em Jesus Cristo, mas você tem que cumprir a lei, você tem que ser circuncidado, você tem que fazer a tradição toda. Ameaçaram eles. Os gentios, os que vieram do paganismo, adorando os deuses e mais deuses e tantas coisas horríveis, então vocês agora é de Cristo, mas para vocês serem salvos mesmo, continuem crendo em Cristo, mas também tem que aceitar a lei, não tem que ser circuncidado, tem que ser. Então, amado, eu estou repetindo quase as mesmas coisas. Então, Paulo diz que esses que agirem assim, não crê somente em Jesus, o único, Jesus disse que era o único caminho, a única verdade, a única vida. Então, só neles somos salvos. Não existe Salvador que não seja Jesus. É o que vamos ver aqui na nossa mensagem. Em primeiro lugar, irmãos, verso primeiro, Cristo nos libertou. Amados, queridos, qual foi a libertação que eu e você tivemos? Amados, quando nós simplesmente nos arrependemos dos nossos pecados e cremos no Senhor Jesus. Aí sim, Yasmin, aí assim é que é crente. É que é liberto, é que é livre. Por isso que Jesus disse o que lá em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Meus queridos irmãos, é muito importante para todos nós, amados. A primeira coisa que Ele nos deu foi o livramento da morte eterna. Quando cremos em Jesus, somos salvos e nos livramos da morte eterna, né? Que essa morte eterna foi uma herança do pecado de Adão, que todos carregam em suas vidas, né? Infelizmente, amado. A outra coisa, amado, é poder estar livre da escravidão do pecado. Quem crê em Jesus não está mais, amados, na escravidão do pecado. Por quê? Porque Cristo nos perdoou. Porque agora não somos mais inclinados ao pecado, agora somos inclinados para Deus, pelo Espírito Santo, amado. Né? E uma terceira coisa, irmãos, o salvo é alguém que tem garantias em Jesus Cristo, irmãos, que foi Ele que nos libertou. Mas, irmãos, quando o homem pecador, amados, alcança a salvação, amado, ele se torna agora alguém inteiramente para obedecer a Deus. O que nós não fazemos comumente? Obedecer mais nossas vaidades, nossas vontades, nossos desejos. Eu vi essa semana uma palavra com Marlene, essa. Quer ver o homem mudar, crendo ou incrédulo, dê dinheiro a ele, bota muito dinheiro na mão dele. Olha, meus irmãos, aqui o negócio é sério. Quando o homem nasce de novo, amado, ele passa a ter uma vida espiritual e agora ele precisa servir a Deus. E servir a Deus é evangelizar as pessoas, falar do amor de Deus para os pecadores. Meus irmãos, a nova criatura tem comumente na sua natureza espiritual, ele tem a inclinação para evangelizar as pessoas, para levar as pessoas a Cristo, a nova alegria. Quando o padre Manuel da Conceição, José Manuel Jesus converteu, ele saía de cidade em cidade, de vila em vilas, num roteiro pregando o evangelho a todas as pessoas. Aquele homem se libertou da idolatria dos deuses como gentil. Ele se livrou.
ele era um pecador, porque ele era uma nova criatura, irmãos. E ele queria passar a verdade que ele teve, creu em Jesus Cristo para as outras pessoas, irmãos. Assim como Paulo, amados, todos os cristãos e judeus, irmãos, que foram libertados da escravidão do pecado, irmãos, como muitos na Galácia foram libertados, irmãos, do pecado, porque eles creram em Jesus Cristo, amado, eles foram até ameaçados pelos judaizantes para abandonar a verdade, né? Muitos deram ouvido e se deram mal, por isso que Paulo diz lá na frente, caíram da graça de Deus. Olha, meus irmãos, veja bem o que a palavra de Deus nos leva. Porque aqueles homens que ouviram para Deus por Paulo, tanto judeus como gentios, eles retroagiram. Eles deram um passo atrás. Não houve verdadeiro arrependimento. Não houve verdadeiro banho da graça de Deus na vida desse povo, mas eles voltaram à vida velha, que era, teve um tempo ali na igreja e saíram, como diz João, 1 João, capítulo 2, verso 17, saíram do meio de nós, porque não era povo de Cristo, por isso que não estava lá, eles voltaram, amados, para os erros, os gentios para as suas práticas velhas e os judeus para, amados, a volta às leis, a circuncisão e tantas coisas mais. Em segundo lugar, amados, o verso de número 2 diz: Cristo não terá valor algum. Ele não é suficiente para a salvação. Para ser salvo tem que crer na lei, na circuncisão, crer na tradição judaica. Não pode. Os gentios que creram e foram na onda dos judeus, creram em Jesus, mas tinha que se considerar crer na lei, crer nas tradições judaicas. Então, Jesus não era suficiente, porque tinha que apetrejar um bocado de coisa. E não existe salvação em nenhum, só em Jesus Cristo. Ele é nosso único Salvador. Meus amados, no novo nascimento, o homem pecador, ele conhece a nova vida para ser uma nova criatura, mas também para alcançar as outras pessoas e falar o amor de Deus para ela. A nova criatura, amados, ela tem a alegria, amados, ele tem a alegria de evangelizar as pessoas. Essa é, amado, a máxima do crente, em evangelizar, irmãos. Para aqueles que não conhecem a verdade, conhecerem a verdade, eles vão ouvir o Evangelho, amados, da salvação, né, meus queridos? Olha, Cristo não teria valor, por quê? Porque vejamos, irmãos, o exemplo que muitos religiosos fazem, irmãos. Se diz crer, se confessam ter fé, mas são devotos de deuses, de ídolos, da natureza. Meus queridos, onde as pessoas acham que essa prática errada levará para algum canto. Não leva para canto nenhum, meus irmãos, né? Olha, a questão aqui, amado, de Paulo junto aos gentios e aos judeus lá da Galácia, irmãos, que Cristo foi enviado para a salvação. Ele veio para a redenção do homem pecador, amado, né? E Paulo fez isso com seus conterrâneos judeus, né? Mas eles, amados, não receberam Jesus como Salvador, meus irmãos, né? Não receberam. Muitos deles, irmãos, não alcançaram a salvação eterna porque eles abriram mão
daquele privilégio que Paulo falou para eles, irmãos. E veja bem, meus irmãos, o lamentável de tudo isso, amados, foi aquela posição de Pedro, lá no capítulo 3, se não me engano, naquela reunião de Antioquia, quando Pedro, com os gentios, ali, crentes em Cristo, de repente chega os judaizantes de Jerusalém, aí eles saem do meio deles, vai cantar os judaizantes judeus. E Paulo chamou essa decisão de Pedro de inconsequente. Né? Paulo não gostou nada daquilo. Chamou ele de insensatos, gálatas, né? Que abriram mão, né? De Jesus Cristo pela lei, os judeus no caso. Olha, meus irmãos, o Evangelho, amados, da salvação para o homem pecador, foi pregado por Paulo de forma objetiva. Paulo foi muito objetivo. Ele mostrou que o homem precisa ter nesta vida a certeza da eternidade, amados, né? O pecador, ele precisa crer verdadeiramente em Jesus Cristo, irmãos, e deve se arrepender dos seus pecados, irmãos, né? Do pecado da morte eterna, né? Para ser um herdeiro de Deus. E em terceiro e último lugar, o verso de número 4 diz: caíram da graça de Deus. Quer dizer, eles abandonaram a fé, a salvação, né? E adicionaram outros tipos de coisas. Porque, amado, fora do Evangelho da graça de Deus não existe, amado, no homem pecador, nada que o mesmo venha contabilizar, meus queridos, que possa livrar eles, amados, da condenação eterna. Nada pode, né, pode livrar o homem dessa situação se ele não crer em Cristo Jesus. Irmão, os judeus tiveram tudo para receber o Filho de Deus, que foi prometido aos seus antepassados, irmãos, que viria para trazer a remissão dos pecados, a redenção do homem e salvar o homem da morte eterna, meus irmãos, né? E nada eles fizeram, muito pelo contrário, eles não acreditaram em Jesus, rejeitaram Jesus Cristo, que foi enviado por Deus, tão aguardado pelo povo judeu, irmãos. Eles rejeitaram, não deram nenhum tipo de crédito ao Filho de Deus que veio ao mundo, meus amados, né? E Jesus veio aqui e deu todas as provas que ele era o Filho de Deus. Deu todas as provas. Leia todos os evangelhos, que você vai ver ele como homem, sendo o homem que salvaria o homem. Era um homem sem pecado, diferente do homem pecador, que não pode salvar o outro porque também é pecador, porque também comete o pecado. Jesus Cristo veio como homem, mas um homem sem pecado. Ele não pecou em momento nenhum, mas no final da vida dele, ele assumiu o pecado dos homens, botou nas costas dele, na conta dele, para pagar. Jesus Cristo, amado, fez isso para salvar o homem, amado. E eu digo sempre, amado, o costume mata. Por quê? Né? Porque o costume dos judeus era o afeiçoamento à lei. A lei passou porque Jesus Cristo veio. O próprio Jesus falou no Sermão da Montanha o quê? Sobre a lei. E ele foi mais longe do que como a lei estava superada. Quando ele disse assim: o homem peca, não precisa nem cometer o adultério. Basta ele olhar e ter no seu olhar a consignação interior do desejo de ter aquela pessoa.
Outra coisa, a lei mata, mas diz que não matarás. Jesus disse, sabe o que vocês matam? Quando vocês têm desejo no coração de matar alguém, você está arriscado no caderno. Você para mim não existe. Morreu, né? Então, meus amados, é aqui que a palavra de Deus fala, meus irmãos, né? E as tradições, Jesus Cristo veio mostrar o que era a lei, que eles não entendiam, né? Como eu disse, a lei dos 10 mandamentos, e são 10 que ninguém cumpriu. Imagine 600, mais de 600, né? Porque a mulher que adulterar, ela é o quê? Apedrejada e morta. Os homens nem era, né? Olha, meus irmãos, veja bem, o pior dos judeus foi, amados, a criação de uma seita judaica chamada de judaizantes, né? Foi isso aí. E tentou pegar aquele povo gentio que veio do paganismo, meus irmãos, né? De adoração a deuses falsos, e dizer a ele, Paulo pregou, vocês se converteram a Jesus Cristo como Salvador, mas isso aí não é tudo, vocês têm que agora se tornar um judeu, se circuncidar, obedecer a lei. Quem é que obedeceu a lei dele? Nunca ninguém. Amados, isto é uma ação diabólica dos judaizantes, amados. E foi grande demais, irmão. Paulo, lá na Galácia, ele disse que esse povo chegou a seduzir a fé desse povo, irmãos, né? E principalmente dos gentios, que era um número bem maior, certo, do que os judeus na Galácia. Olha, irmãos, as seitas que vêm de longe são praticamente, irmãos, as mesmas, mudando os nomes. Nós temos aí testemunho de Jeová, que absorve uma dessas, né? Não crê no Cristo verdadeiro, que é Deus. Adventista que crê na lei, como é? Você aceita tudo que é adventista, mas você não cumpre o sábado. Cumpre não. Não cumpre o sábado, então você está fazendo nada agora. Quer dizer, a lei salva para os adventistas. Então veja, irmãos, são quase mais de 600 leis para o mandamento. Meus irmãos, eu queria deixar bem claro para você que Paulo aqui, ele advertiu, amados, e disse, vocês não devem retroagir para o que vocês deixaram para trás, não devem retroagir. Vocês precisam dar provas de que vocês são crentes, que creem em Jesus, vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo, amados, né? Vocês caíram da graça de Deus. É isso aí. E eu quero concluir. Irmãos, primeiro verso, Cristo libertou. Amado, o homem estava condenado e arruinado a morrer, ir para o inferno e ir para o lago de fogo, para a morte eterna, né? Mas ao crer em Jesus Cristo serão salvos. Mas, irmãos, Cristo não terá valor algum. O que adianta o homem pecador, amado, buscar, amado, na lei, nas coisas humanas, nas criaturas, e não crer no Deus Criador, no verdadeiro? Paulo, amado, explica que o que significa cair da graça, amado, é aqueles que conhecem, que estiveram na igreja e pegaram o beco. Não sou mais crente, sou mais crente. Nunca foi. E eu quero, Dedé, encerrar com uma historinha. A dádivas memoráveis. Bem, um crente, o filho partiu, certamente ficou com alguma herança do filho, crente,
Aí veio a igreja e deu R$4.000 de oferta, né? Para lembrar do filho dele. Para lembrar do filho dele, né? 4.000 de oferta era muito dinheiro naquela época, né? Muito bem. E aí, então, a história vai longe, né? Chegou lá numa congregação, né? A irmãzinha lá disse, meu marido, vamos também dar R$4.000 pelo nosso filho que está vivo. O marido disse, ele não morreu ainda não, minha mulher. Aí, então, ela disse para ele, justamente por isso, que ele está vivo. E nós queremos dar essa oferta, né, em dinheiro para a memória do meu filho. Meu filho, nós damos R$4.000 de oferta, né, porque ele está vivo ainda. Meus irmãos, muitas vezes é assim, sabe? A gente só valoriza as coisas do jeito que a gente quer, né? A gente só homenageia pessoas quando morrem, que aliás era muito bom, não tinha nenhum defeito. Amados, para mim não importa, porque o homem crê em Deus, vivo ou morto, ele é um salvo escolhido para viver a eternidade. Que Deus abençoe. Amém, meu irmão?